cidade, a ex-vereadora Ariane Cadacho. Ela que foi vereadora em Rio Branco por 2 mandatos, aí se afastou da política, foi morar na Europa, foi buscar novos horizontes, voltou ao Acre e recentemente anunciou a sua filiação no PSB. Quer dizer, tudo indica que vai ser candidata esse ano. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, meu querido. Estou muito honrada de voltar a essa casa depois de 2 anos. Estava pensando no dia que eu estive aqui, quando você me perguntava sobre a política, eu falava, não. Você tinha voltado da Europa, né? Isso, fez a gente curso de falava design. sobre design e tudo mais. E aí eu lembro que em um momento você me perguntou sobre a política, eu digo, não, política não, só nos bastidores, né? Então, estou aqui hoje para falar de política, resolvi. Então, como é que foi essa volta, né? Que ainda está acontecendo. Foi uma construção. De lá para cá, nesses 2 anos, eu encontrei pelo meu caminho sempre alguém questionando, ou então todos os convites eram para a área política. Ou de assessoramento, vem trabalhar com a gente, vem fazer isso. E eu, não, vou seguir o caminho na área de design. E aceitei alguns convites, inclusive, e esses convites fizeram com que eu me aproximasse. Eu passei, acho que 5 meses no Bujari, aquilo me fez me aproximar da população, me fez ver que eu gosto realmente de política, eu acho que isso foi um primeiro passo. E depois foi ouvir o meu interior mesmo, sabe? Você está num estacionamento na rua e aquele rapazinho vem te perguntar por que você não volta para a política, a senhorinha verdureira te pergunta, minha filha, por que você saiu? Sempre nesses 2 anos tinha alguém questionando, me pedindo para voltar. E eu hesitando, e aí eu comecei a me aproximar de Deus de uma forma muito tranquila e pedir que Ele me iluminasse. Né? Porque às vezes as escolhas que a gente faz, eu estava lendo um livro ontem e ele dizia que o que importa na vida, né? Que cada minuto é um minuto, não é um minuto a mais, é um minuto a menos. E se a gente não fizer escolhas, a vida passa muito rápido, né? E a gente tem um papel na sociedade. Aí eu comecei a repensar. Isso veio de dentro, assim, a vontade de voltar. Mas aí algumas pessoas se aproximaram. Por que o PSB? Então, porque ali eu encontrei alguns amigos de longas datas, o vereador Artemio, inclusive, que é uma pessoa que trabalhou comigo quando eu fui vereadora em 2004, assessorava a Câmara, ou a mesa diretora, e ele me convidou para uma conversa. Alguns partidos andaram me convidando, e o Artemio é uma pessoa que eu admiro muito. E as siglas partidárias, para mim, depois de uma grande decepção, elas não tinham tanto peso, e sim as pessoas que ali estavam. O Artemio é uma pessoa que eu admiro muito e acredito muito nele. Logo em seguida, veio uma costura política através de uma outra pessoa, uma referência da Renovação Carismática, que me convidou para uma reunião com César Messias, com a direção do PSB. E eu também não aceitei o convite. Aí, logo em seguida, Socorro Nery, nossa vice-prefeita, me chamou para uma conversa também, para me acordar. Então, fez esse meu interior acordar mais, que eu tinha que voltar para a política, que eu precisava perceber a força política que eu tinha. Isso que você acabou de falar para mim, né? O nosso Estado, o nosso país precisa de referências. E aí eu comecei a pensar mais nisso. Então, a Socorro também é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que a gente conhece há muitos anos na família. Ariane, os seus 2 mandatos de vereadora, você marcou muito, né, na sua passagem pela Câmara. Tanto que hoje você ainda é lembrada e teve esse convite. A quem você atribui essa ligação com a população e que se manteve durante tanto tempo? Olha, sinceramente, assim, eu fui muito... quando eu entrei para ser vereadora, literalmente eu não sabia o que era ser uma vereadora. Né? E eu me filiei a um partido que era o partido PCdoB, um partido muito orgânico. Eu aprendi a ser militante ali dentro, eu aprendi quais eram as grandes casas. Né? Eu não posso esquecer o que eu passei lá, eu aprendi muita coisa lá. E aí eu fui... muito combativa e abracei muitas bandeiras. Eu acho que foi muito isso. Quantas vezes eu não estive aqui nesse programa para ser entrevistada, porque tinha sempre um debate que era de interesse da população, ou sempre tinha assuntos polêmicos que a gente sempre tem que estar em cima, porque se você ficar em cima do muro, você não se posiciona. Você desagrada um, mas agrada outros, mas a gente tem que se posicionar. Eu acho que eu era meio briguenta, né? Eu lutava por aquilo que acreditava. Acho que isso até me fechou algumas portas, mas eu lutava pelo que eu acreditava. E aí eu estava sempre na mídia e atuante. Essa questão que você cita me aproximei muito da população, isso foi muito legal. Lutar pelo que acredita. Uma coisa que eu vejo que na política é muito escassa, né? Você ter convicção. Tem muita gente que está lá por vários interesses, menos por um ideal justo, correto, de melhorar o bem-estar da população.
Só que se a gente ficar de braço cruzado, a tendência é piorar. Então, você falou tudo o que eu tenho pensado agora. Eu tive a grande... Eu fui muito... O meu alicerce, né? Eu acho que a minha conduta moral veio muito dos meus pais e do meu avô. Né? A gente acha que justiça e ética são coisas... são pressupostos para qualquer cargo político, público, onde serve a população. E eu mantive sempre essa retidão, né? Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Mas eu acho mesmo que essa coisa do compromisso com a população é muito clara, é muito... Quando você se joga, como você falou, as pessoas precisam acreditar, as pessoas precisam saber que tu desagradou, que não é bem o que ela pensa, mas você se posicionou sobre aquele assunto. Tantos assuntos polêmicos, tantas coisas que eu ouvi durante os meus 8 anos de vereadora, quando eu defendia os homossexuais. Aliás, o respeito ao direito deles, né? Quando eu defendia o não à violência contra as mulheres, eram bandeiras que geralmente muitas pessoas não gostavam de mexer, porque eram pontos neurálgicos. Então, assim, eu sempre entrei de cabeça nessas brigas e eu tive muitas conquistas, né? Então, eu estava sempre mexendo e tentando, eu não apresentava projetos, eu não me cansava até aprová-los, né? Então, eu acho que eu honrei. As pessoas falam, mas não fala isso. Eu falo, eu honrei. Político também tem que honrar o salário que ganha, né, no final do mês. Então, eu acho que eu tinha por obrigação de prestar um serviço que a população reconhecesse. Diante desse descrédito da população para com a classe política, com as exceções que existem, como é que você vê o processo eleitoral desse ano? O que é que os políticos vão dizer? Porque eu fico mesmo esperando para ver, que eu quero ver a cara de pau deles, não todos, obviamente, o que que vão dizer para o eleitor. Eu tenho andado pelas ruas, assim, tranquila e às vezes perguntando muito sobre isso. Nós estamos num ano eleitoral, né? A gente começa a questionar. E eu tenho ouvido palavras muito secas, assim, tipo, não vou votar. Não é literalmente não quero votar em X ou em Y, eu não vou votar. Eu vou votar em branco, eu não vou exercer o direito dela. Tem gente que não está querendo fazer isso por causa justamente dessa descrença na classe política. Mas a gente precisa, de alguma forma, disseminar a esperança de novo, sabe? Porque é isso que você falou. A gente vive em torno da política, as coisas acontecem. Se a gente não acreditar que existem nesse meio, não souber separar o joio do trigo e que tem uma grande parte de políticos que realmente se utilizam dos seus cargos para se beneficiar, mas que tem algumas pessoas ali dentro que têm um compromisso, que honram os seus mandatos, a gente não sai do lugar, literalmente. Mas eu percebo também, você falou em esperança, me veio um raio de esperança. Eu percebo também que está mais fácil para o eleitor separar o joio do trigo, identificar os bons políticos, porque hoje o acesso à informação é muito maior, o poder de voz do cidadão é muito maior, as mídias sociais provam isso. Então, acho que quem quiser mesmo pesquisar, escolher o melhor, vai ter a chance. Porque a nossa justiça está funcionando, então a gente... Também, né? Graças a Deus. Então é isso, a gente tem acesso à informação, dê a chance a essa pessoa. Decepções acontecem, né? Mas a vida é cíclica. Nunca mais eu vou votar naquela pessoa, não vote, mas dê a chance a uma nova pessoa que está se propondo a fazer alguma coisa diferente. Eu estou sempre esperançosa que a gente tem um papel na sociedade, que a gente não pode, como a gente falou, cada minuto é um minuto que a gente perde e as escolhas devem ser feitas, porque a vida passa muito rápido e a gente tem que se colocar. E eu me vejo ali como que eu tenho a contribuir. Não sei se nos bastidores, não sei de que forma, mas eu tenho a contribuir. Qual é a velocidade dessa sua volta? Vai ser para 2018, para 2020? Ai, Jesus, então, eu sou muito franca e muito sincera. Eu não tenho pretensões políticas agora para 2018, juro. Mas tem gente que tem, em relação a não ser que o meu partido me chame, né? E eu, quando me filiei a um partido que eu acredito, até agora eu fui muito bem acolhida, eu sou soldado realmente, até que me decepcionem. E assim, não estou nessa fileira para 2018, não. Eu quero muito, muito mesmo, é um desejo meu. Os 8 anos que eu passei na Câmara de Vereadores foram anos muito prazerosos. Foi um ano que eu me aproximei muito da população. E sem desmerecer os nossos deputados estaduais, que eu respeito todos, porque cumprem um papel fundamental, eu acho que ali na Câmara Municipal de Rio Branco, se a gente quiser, a gente faz muita coisa. Porque é uma casa que cuida da capital, a gente está mais próximo da população. Então, você consegue ouvir
na rua, né? Eu falo que o melhor assessor de um político É o povo. é o povo, Basta é dar o uma nosso voltinha, ouvido em primeiro vai lugar. ali no terminal, conversa com dois ou Isso, três. Pronto, já é o fica nosso sabendo. ouvido, porque se a gente estiver com o ouvido aberto, a gente ouve, tá faltando remédio ali, a rua tá ali, vai visitar, a gente consegue ter informação toda hora. Então, assim, é uma experiência boa e eu acredito que a gente produza muito mais, porque a gente consegue fazer a nossa voz ecoar. Para a gente encerrar, Ariane, Uhum. você falou aí superficialmente de decepções na política. A gente se decepciona na vida, isso aí faz parte de ser humano. Mas o retorno, a volta, quando a gente se refaz, sempre vem mais forte. Né? Então, como é que você vê esse seu novo momento? Eu acho que essa é a mensagem que você traz acima de tudo, né? Está viva, combativa e na luta. Eu tô num momento realmente muito feliz. Meu ato de filiação foi um ato que me emocionou muito. Primeiro por ver os meus pais, a minha família na minha frente, porque às vezes os pais da gente não querem que a gente volte, retorne à política justamente por grandes decepções. Eles se doem pela gente. Ver meus pais me apoiando naquele momento foi muito importante. Ouvir tantas palavras de elogios de pessoas, discursos reais, de pessoas que conviveram comigo, que relataram situações que eu passei, foi muito gratificante. Me fez entender que eu estou no caminho certo. Mas eu estou aí para contribuir com o PSB, né? Que o PSB já é um partido que tem uma história sólida no cenário nacional e que aqui em Rio Branco eu acho que está crescendo muito e eu vim para contribuir aonde me colocarem. Muito bem, muito obrigado pela vinda, Ariane Cadacho, ex-vereadora, de volta aí à política, filiada do PSB. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite, de coração. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos aqui com o Gazeta Entrevista. Até já.